Olá pessoal, espero que estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos verificar e aprender, uma vez que nós entendemos diferenciar os diferentes estados da água, conforme a distribuição ali, a localização dos pontos sobre os gráficos, sobre o nosso diagrama de sino. Então, uma vez que nós aprendemos a identificar o estado físico da água em cada um desses pontos, hoje nós verificaremos como se dá a determinação do valor da entalpia para cada um desses pontos, para cada um desses diferentes estados. Tá? Como que nós faremos isso? Bom, eu acabei de colocar aqui para vocês em algumas posições deste diagrama pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, em que nós determinaremos o valor da entalpia correspondente a cada um deles. Então, para este primeiro ponto, por exemplo, nós temos aqui o valor de entalpia associado. O segundo ponto, a mesma coisa. Então, para isso, para que primeiro a gente entenda, ou para que nós conheçamos qual é o valor da entalpia, nós primeiro precisamos conhecer o estado físico da água em cada um daqueles pontos para os quais nós estamos buscando a informação. Então, a primeira coisa é reconhecer o estado físico. Então, até para a gente relembrar como que se dá isso, toda essa região à esquerda do gráfico, então, se nós traçarmos aqui a partir do ponto mais alto, uma linha vertical de separação, tudo que estiver à esquerda, tudo que estiver nessa região à esquerda, representa para nós o estado líquido comprimido. Tudo que estiver, isso nessa região que eu acabei de achurar, tudo que estiver na região à direita desta linha vertical, que divide o diagrama a partir do ponto mais alto, tudo que estiver nessa região aqui é considerado vapor. Vapor o quê? Superaquecido. Tudo que estiver sobre a linha, então qualquer ponto que estiver sobre o contorno aqui, perdoe-me pela incapacidade de reproduzir o primeiro contorno, mas tudo que estiver sobre o contorno é considerado vapor saturado. E, por fim, não menos importante, o que se encontrar no interior do diagrama, todos os pontos que estiverem contidos pelo contorno, esses pontos são considerados mistura líquido-vapor, pois estão ali na região de evaporação. Deixa eu voltar a retirar aqui as marcações, não poluir mais o nosso gráfico. Então tentarei de forma bastante simples identificar aqui líquido comprimido ou líquido subresfriado. Aqui a mistura líquido-vapor. E aqui à direita é o vapor superaquecido. Vapor superaquecido. No contorno são pontos de saturação, ok? Então, se estiver no contorno à esquerda da linha vertical, líquido saturado. Se estiver no contorno à direita da linha vertical, vapor saturado.
Temos aqui as linhas de isoterma, que são essas linhas azuis, que representam para nós temperaturas constantes, e as pressões estão variando aqui no eixo vertical, enquanto que a entalpia em kJ por quilograma varia na horizontal. Vamos assumir que para estas linhas que estão desenhadas, estas linhas de temperatura, essas isotermas, portanto, nós tenhamos aqui 80 graus Celsius, 100 graus Celsius, na linha superior 120 e na última lá em cima eu vou colocar 200 graus Celsius. Acho que esse 120 eu vou precisar alterar. Vamos trabalhar aqui com 300 graus Celsius, apesar de ficar fora de proporção. 300 graus Celsius. E a última linha lá em cima, 400 graus Celsius. Então essa é a variação da nossa temperatura em graus Celsius. 80, 100, 300 e 400. Ou seja, diferente do que nós fizemos na última aula, nós estamos atribuindo valores para as temperaturas, ok? Vou colocar também, vou aproveitar aqui e vou determinar algumas pressões. Tá? Nós vamos precisar conhecer as pressões em cada um desses pontos. As pressões correspondentes aos pontos que estão sobre a evaporação, sobre os patamares de evaporação, elas não requerem maiores informações. Vou deixar isso claro para vocês já já. Ou seja, para esta pressão e esta pressão, eu não preciso de maiores informações. Já são conhecidas, e essa aqui também. Por quê? Porque eu estou, né, no caso aqui ocorreria para os quatro patamares, tá? Apesar de eu não ter riscado, ó, esse aqui também. Os 4 patamares em que nós temos a evaporação acontecendo, a pressão ela é conhecida. A pressão ela já é determinada pela temperatura. Como assim, professor? Não estou entendendo. Para que a gente consiga trabalhar com esse tipo de informação, é preciso ter em mãos uma tabela termodinâmica da água, obviamente. Vários elementos, aí, várias substâncias apresentam tabelas similares. Nós estamos ali trabalhando com dado de entrada de temperatura. E nós temos diferentes pontos em que a água se encontra lá. Temos pontos em que nós temos água em condição líquido comprimido, temos pontos em que a água está na condição saturada, temos pontos em que a água está na transição líquido-vapor e pontos em que a água está na condição de vapor superaquecido. A informação que nós vamos buscar é a informação de entalpia. Então aqui, se vocês notarem, nós temos nessa tabela a informação de volume específico em função da temperatura. Não é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o quê? Entalpia. Portanto, eu preciso procurar nesse documento a tabela que traz a informação por colunas do valor da entalpia em função da temperatura. Então é exatamente essa tabela que nós vamos trabalhar. Mas aqui eu tenho apenas dados para a água na condição de água saturada. Portanto, nem todos os pontos do nosso gráfico eles estarão enquadrados por essa tabela. Vamos voltar no nosso desenho e verificar aqui que vamos começar aqui a
nomes aos estados físicos em que a água se encontra. Esse primeiro ponto, ele está na condição de líquido comprimido. Portanto, não são aquelas tabelas de água saturada que me trará os dados daquele ponto. Esse segundo ponto aqui, ele está na condição de água saturada, líquido saturado. Esse terceiro é uma mistura líquido-vapor. Então aqui eu tenho a evaporação ocorrendo. E já vou dizer para vocês o porquê que a pressão ela é automaticamente extraída da temperatura quando se trata de evaporação ou condição de saturação. Esse quarto ponto aqui de cima, vapor saturado. Esse quinto ponto, que eu acabei de escurecê-lo, está na condição de vapor superaquecido, assim como o sexto e último ponto aqui embaixo, vapor superaquecido. Ok? Pois bem, o que nós conseguiremos extrair de informações a respeito dos pontos aqui apresentados a partir da tabela de água saturada? Apenas esse valor de entalpia aqui e esse valor de entalpia aqui, dos pontos de líquido e vapor saturados. Então nós temos este segundo ponto, líquido saturado a 100 graus Celsius. Então se nós voltarmos lá para a nossa tabela, líquido saturado a 100 graus Celsius. A primeira informação que eu preciso buscar é o dado de entrada, a temperatura. Última linha aqui embaixo, 100 graus Celsius. Valor de entalpia. Eu vou extrair o valor de entalpia a partir dessas três colunas. A primeira delas traz valor de entalpia na condição de líquido saturado. Opa, é exatamente o caso daquele ponto que a gente está buscando. Ele está na condição de líquido saturado a 100 graus Celsius. E olha que interessante. Temperatura de 100 graus Celsius, a segunda coluna é justamente a coluna de pressão. Então, para que a água esteja na condição de água saturada, obrigatoriamente temperatura e pressão elas recebem um valor único, um par definido. Então, a 100 graus Celsius de temperatura, obrigatoriamente a pressão estará a 101,3 kPa se nós estivermos na condição de líquido saturado ou vapor saturado. Então, qualquer que seja o estado físico da água, desde que estejamos ali num ponto de saturação, temperatura e pressão possuem valores próprios, é um par bem definido. Portanto, o valor da entalpia daquele primeiro ponto em que eu tenho líquido saturado é 419,02. Acho que cabe agora nós darmos nomes a esses pontos para que a gente consiga identificá-los de forma mais facilitada. Então, vou colocar aqui o ponto A, esse aqui é o ponto B, este aqui vai ser o ponto C, este de cima o ponto D, o ponto E aqui embaixo e lá no final o ponto F. E agora nós conseguimos identificar aqui os pontos. Deixa eu baixar um pouco aqui a nossa janela. Para que a gente possa trabalhar. Então vamos lá. Vou colocar na forma de texto aqui que fica mais fácil. Então aqui a entalpia do ponto A, 419,02.
ponto 2. Ponto 0,2, perdão. 419,02 kJ por quilograma. Entalpia do ponto A, 419,02. Muito bem. O próximo ponto em que nós conseguimos extrair a informação de entalpia a partir da, daquela tabela que a gente está vendo. Deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte. Ficou muito pequena, né? Talvez se dobrar o tamanho aqui já facilite. Então, o próximo ponto que a gente consegue verificar é justamente o ponto D, que é o segundo ponto do nosso gráfico em que se encontra na condição de saturado. Voltando lá para a nossa tabela, nós temos que qual é a temperatura, né, primeira coisa, né, qual é a temperatura do ponto D. O ponto D ele está numa temperatura de 400 graus Celsius. Então, a primeira coisa que nós precisamos é buscar na tabela a temperatura de 400 graus Celsius. É identificar aqui 400 graus Celsius. Então, vou continuar rodando ela para baixo. Opa, vi aqui que apareceu. Não tem 400 graus Celsius. Né? Termina em 374. Ou seja, você é obrigado a alterar aquela temperatura para que a gente possa trabalhar na nossa exemplificação aqui. Então, vou apagar esses 400 aqui de cima. Vou apagar aqueles 400. Opa. Probleminha técnico aqui. Deixa eu remover essas coisas que eu acabei colocando. Agora sim. Então apaguei aqui, ó, 400. Ali na de baixo é 300, aqui a gente vai colocar 350, tá bom? Vamos fazer daqui esta linha 350 graus Celsius. Lembrando que aqui nós temos condição líquido e vapor. Muito bem, aceitado isso, portanto, a gente volta lá na tabela. Né, vocês já estão vendo a tabela aí. Eu só mudei a temperatura no nosso gráfico de 400 para 350 para que fique mais fácil, para que a gente tenha a informação na tabela. Então, de novo, temos aqui a busca pelos dados de entalpia para a temperatura de 350 graus Celsius. Eu vi que apareceu 350 aqui embaixo, só que ao mudar de tabela, eu estou agora na tabela de volume específico, então cuidado com isso, tá? Atentem-se ao tipo de informação que vai ser extraída da tabela. Entalpia, localizei aqui entalpia, vou localizar 350 graus Celsius, temperatura aqui de baixo 350 graus Celsius. A próxima informação é pressão. Lembrando que estamos no estado saturado, temperatura e pressão fazem um parzinho bem definido. 350 graus Celsius, portanto, a pressão de evaporação, pressão de saturação é 16.514 kPa. O primeiro dado que vem logo após a pressão é a entalpia de líquido saturado. O ponto D que nós estamos buscando, ele está na condição de vapor saturado. Então é a quinta coluna aqui na nossa tabela.
que seria a terceira após a pressão ou a quarta após a temperatura. 2.563,92. 2.563,92. Voltando aqui, portanto, para o nosso gráfico. Eu apaguei a informação do texto, né? Vou colocá-la aqui novamente. Vou mudar aqui o tamanho da fonte. Então, o valor da entalpia do ponto A era 419,02 kJ por quilograma. E a entalpia do ponto D é 2.500, eu já não lembro mais, deixa eu olhar novamente, 2.563,92. 2.563,92 kJ por quilograma. Então tá aí, identificamos as duas entalpias correspondentes aos pontos de saturação da água. Temos ainda os outros pontos que estão fora da condição de saturação da água. Nós estamos numa situação ali de líquido comprimido no ponto A, vapor superaquecido nos pontos E e F e uma mistura no ponto C. Eu vou fazer uma pausa no vídeo para que ele não fique muito longo e depois a gente segue com estas entalpias destes demais pontos. Ok? Até já.